Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quinta-feira você vai conferir. Porque o ex-prefeito de Chapada dos Guimarães foi multado pelo TCE. E ainda o julgamento do balanço de 2 câmaras municipais. Veja também como foi o último dia do 10º encontro de corregedores e ouvidores dos Tribunais de Contas. É o TCE Notícias do dia 2 de junho que está no ar. Olá, tudo bem? Ex-prefeito de Chapada dos Guimarães é multado em mais de R$ 690. Entenda por que a penalidade foi aplicada agora. O Tribunal de Contas comprovou que o ex-prefeito do município de Chapada dos Guimarães, Gilberto Schwarz de Mello, não prestou contas de um convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Infraestrutura no valor de quase R$ 144 mil. A obra, que foi concluída, restaurou e melhorou um trecho de 9 quilômetros da rodovia que dá acesso à comunidade do Descalvado. A Sinfra, por meio de uma comissão, notificou o atual prefeito Flávio Daltro Filho sobre a falha na prestação de contas. O gestor, então, propôs uma medida cautelar para busca e apreensão a documentos de registros, contratos e procedimentos licitatórios feitos pelo Executivo. Como o ex-gestor, apesar de ter sido notificado, não apresentou defesa, a tomada de contas especial foi julgada irregular, com a aplicação de multa de R$ 696 ao ex-prefeito Gilberto Schwarz de Mello, devido à prática de atos com grave ofensa à legislação. Uma cópia do processo vai ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral para conhecimento e ao Ministério Público Estadual para que as medidas que forem cabíveis sejam tomadas. Conselheiros do Tribunal de Contas julgam como regulares os balanços anuais das câmaras de vereadores de Santa Cruz do Xingu e Nova Chavantina. A íntegra da matéria você confere agora com a jornalista Angelina Micheleto. As contas do ano passado do Poder Legislativo de Santa Cruz do Xingu, gestão do presidente Marcos de Sá Fernandes, foram julgadas regulares pelo TCE. Um dos pontos positivos do balanço, segundo a avaliação feita pelo conselheiro relator José Carlos Novelli, foi o fato da Câmara ter cumprido com os índices legais e constitucionais. Por exemplo, os gastos com folha de pagamento no exercício foram de 58,96% da receita, não ultrapassando ao máximo estipulado por lei de 70%. O Poder Legislativo de Santa Cruz do Xingu também respeitou o limite permitido para despesa com pessoal, gastando 3,52% da receita corrente líquida, assegurando também o máximo de 6% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na mesma sessão, os conselheiros apreciaram como regular o balanço de 2010 da Câmara de Vereadores de Nova Chavantina. Isso porque, ao avaliar as contas, o tribunal identificou que o Poder Legislativo de Nova Chavantina teve um gasto com pessoal de 3,28% da receita, cumprindo o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, os gastos com folha de pagamento também foram respeitados, sendo empenhados, nesta área, 69,97% das transferências recebidas, assegurando o máximo permitido de 70%. Informações que demonstraram uma gestão equilibrada. Entretanto, por ter apresentado divergências contábeis na prestação de contas, o presidente Manuel José da Silva foi multado em R$ 348. TCE acolhe parcialmente o recurso de embargos de declaração feito pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. José Vicente de Barros, contador do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, recorreu ao TCE contra uma multa de 100 unidades padrão fiscal, aplicada durante o julgamento das contas de 2008 do órgão, que foram julgadas regulares com recomendações e determinações. Não tem razão embargante em relação à falta de contraditório e ampla defesa. Veja que o mesmo foi notificado e apresentou defesa em relação a todos os apontamentos do relatório técnico, conforme se vê dos documentos acostado. Porém, vejo que assiste razão a SESEX ao apontar um erro material da decisão embargada, indicando que a multa e a determinação deveria ocorrer com base na irregularidade apontada no item 27 do relatório técnico, ou seja, por deixar de registrar
no passivo circulante, em grupo de conta específico, os valores correspondentes às parcelas da dívida fundada. Uma cópia desse processo ainda vai ser encaminhada aos Conselhos Regional e Federal de Contabilidade para que as providências que entenderem cabíveis sejam tomadas. O restante do acórdão foi mantido na íntegra. A importância da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas foi discutida no 10º ECOR. O segundo dia do 10º encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores do Brasil, o ECOR, realizado na Escola de Contas do TCE de Mato Grosso, foi marcado por debates sobre a criação do Conselho Nacional de Tribunais de Contas, o CNTC. Não existe uma padronização na atuação dos tribunais de contas do Brasil. São ilhas. Muitos tribunais atuam bem, cumprem o seu papel, outros não. Então o Conselho vem justamente para tentar dar uma uniformidade e também zelar pela ética, pela probidade na atuação dos seus membros. Nesse contexto, também foi exposto o papel das corregedorias, órgãos que normatizam a conduta e a disciplina funcional dos tribunais, e ainda das ouvidorias, que são o canal de comunicação entre o órgão público e a sociedade. Eu tenho convicção que desse encontro vai sair um apoio total, pelo que eu tenho observado e conversado com os outros corregedores, a essa criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, tendo em vista que outros órgãos já possuem esse controle externo e o Tribunal de Contas também deve possuir esse controle externo. Quem fiscaliza tem que ser fiscalizado. Então, como é que o Tribunal de Contas não é fiscalizado? Quando a gente sai para o interior e que nós fazemos esse intercâmbio, as perguntas que nós vamos para o debate, todo mundo pergunta, quem fiscaliza o Tribunal de Contas? Então, criando o Conselho, eu acho que fica uma coisa mais segura, mais determinante. Hoje, sobre o tema, 2 propostas de emenda constitucional tramitam no Conselho Nacional. E uma das principais diferenças entre elas é o número e a origem dos membros que devem compor o Conselho. Além dos debates sobre a composição do CNTC, ainda foi destacado o papel do Conselho, de além de aplicar correções, consolidar os sistemas de controle externo no Brasil para dar uniformidade às ações desenvolvidas pelos tribunais de contas. O mais importante é o dever e a capacidade que teria esse Conselho de uniformizar a nossa atuação, de criar um mecanismo de elevação da qualidade dos serviços que nos cabe como órgão fiscalizador, de fazer uma fiscalização com qualidade, em tempo real, cumprindo prazos, sendo útil para a sociedade. Por meio do CNTC, por exemplo, vai ser possível definir como práticas comuns aos tribunais de contas rigor ao cumprimento de prazos processuais, realização de auditorias em tempo real, avaliação de resultados de políticas públicas, julgamento no ano de todos os processos de contas do exercício anterior e até mesmo a adoção de planejamento estratégico de longo prazo. O Conselho Nacional ele é fundamental para sistematizar e valorizar o sistema brasileiro de controle público. É também extraordinário e talvez até o sentido maior ter um controle de quem controla. Pode parecer um absurdo, mas se nós temos tantos órgãos de controle, um no nível federal, em todos os estados e em 6 municípios ou tribunais de municípios, então é preciso que esses julgadores, que esses conselheiros e ministros que tratam da vida dos administradores em geral sejam também fiscalizados. Nós ficamos por aqui. Essa edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!